Olá, pessoas. Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? O meu intuito hoje é ajudar vocês a navegar no Google. É literalmente isso, porque quando a gente faz jogos de tabuleiro, às vezes a gente fica pensando que para ter um acabamento profissional é necessário ferramentas profissionais. E eu vou exatamente mostrar com esse vídeo que basta uma boa procura, saber os termos certos e ter uns macetinhos, né, de birô de impressão que a gente consegue fazer uns acabamentos bem legais para jogos de tabuleiro, porque vai ter uma cara que assim, não devem nada aos jogos tradicionais que você compra em lojas, em luderias por aí. Então, dito isto, vamos lá, vamos começar pelo mais básico, cartas. Tá? Eu tenho aqui uma carta, né, com um tamanho, né, específico, né, e eu vou colocar aqui no prompt aqui do Google exatamente esse tamanho, mini euro, tá? Mini euro é o tamanho dessa carta, é um dos meus favoritos, porque é pequenininho, é gostoso de usar, fácil de imprimir, né? Você consegue imprimir várias numa folha só A3. Então, principalmente para prototipagem, eu gosto muito desse perfil mini euro. Eu não gosto de cartas muito grandes, né? Então, isso ajuda bastante. É literalmente metade de uma carta de baralho comum, a mini euro. Quase, tá? É por isso que é legal vocês escreverem exatamente isso aqui, ó. Mini euro dimensão, para vocês acharem as dimensões. 45 por 68 milímetros. Mais importante do que isso é que quando você escreve isso, você acha esse plastiquinho aqui, que a gente chama de sleeve, né? Os sleeves, gente, ajudam, principalmente para a gente que faz protótipo, várias coisas. A principal delas é, você pode fazer uma impressão normal, em casa, impressora caseira, e esse plastiquinho aqui, ó, você não precisa nem casar páginas, às vezes só dobra frente com verso, e você já tem já sua cartinha já condicionada a mãos engordurentas, a mãos que podem sem querer rasgar, riscar, estragar sua carta. Então é uma alternativa bem fácil de não só proteger os jogos que você tem, como você também consegue, né, prototipar muito rapidamente. Se tem um desenho que está meio complicado aqui, você simplesmente tira a frente, imprime outro e coloca normalmente nesse envelopinho novamente. Então é muito bom ter. Eu tenho vários mini euros aqui em casa. Não só mini euros, eu tenho vários tamanhos. E falando em tamanhos, vamos ver outras coisas. Eu posso colocar aqui papel carta dimensão. Aí começam os problemas, né? Porque papel carta não é papel de cartas, é papel tamanho carta, que é o tamanho americano de cartas, né? De papel para fazer uma carta, vamos dizer assim. Por isso se chama letter, né? E nós aqui no Brasil usamos mais A4. Então não é necessariamente, ou seja, vários problemas. Então quais são, o que eu escreveria aqui, né? Carta dimensão? Será que eu consigo? Também não, olha só. Carta dimensão vai aparecer qualquer coisa. Ofício, carta, A4, né? Inclusive esse aqui é da loja oficial da Epson, né? Então eu preciso colocar aqui alguns macetinhos, né? Então carta baralho pode ser uma boa, né? Aí tá aqui, tá? E que inclusive tá aqui, o tamanho bridge size, que é o tamanho padrão, né, da Copag para fazer cartas, ou quase todo mundo, quando quer fazer cartas comuns, normalmente a carta base é uma carta de Trading Card Game, TCG, né? Então, que é de Magic, que é de Pokémon, então é um sleeve até muito fácil de achar, inclusive em grandes quantidades. Você compra em cento, né? Às vezes o sleeve dessas cartas. Tá? Então, isso é para fazer cartas. Agora, para fazer às vezes o sanduíche de cartas, você vai usar papel adesivo e vai adesivar a carta, ou vai fazer token, ou vai fazer algumas coisas. Né? Para fazer essas coisas, aí eu preciso de papéis mais grossos. Normalmente a gente imprime em papel couché 300. Por isso que é bom ter em casa papel couché 300. Até para fazer um sanduíche com duas laminações, ou seja, dois adesivos, um em cima e outro embaixo, nesse papel mais grossinho. 300 é uma gramatura muito boa, é a gramatura praticamente a último tipo de gramatura que ainda aceita rotativa sem engasgar. Então, você sempre vai achar com facilidade papéis de 300 gramas, que é exatamente o couché. De preferência, couché fosco, que é mais barato, inclusive. Não precisa ser o papel fotográfico, nem laminado, nem nada mirabolante.
Então esse papel couché é ótimo para esse tipo de coisa. Falando em papel, se você quer uma superfície um pouco mais grossa, aí você está procurando papel Paraná. Tá? Papel Paraná é esse papel aqui, tá? Nas quais você tem marcas. Uma das mais famosas é a Roller, né? Que aí você tem gramaturas bem fininhas, 1,9 até 15. Então, tipo, você tem, né, 15, não, até 9, mais ou menos, né, milímetros. Então você tem, né, gramaturas bem grossas às vezes. E aí, para cortar esse papel Paraná, você precisa de, né, estilete. E aí, quando eu falo de estilete, você vai ver que tem vários estiletes no mercado, de vários valores, tá? Você tem tanto desse tamanho aqui, quanto você tem desse menorzinho aqui. A única coisa que eu quero chamar a atenção é sobre essa ponta, que você vai usar muito, principalmente se você vai usar muito papel Paraná, tá? Porque quase ninguém leva em consideração que, né, lâmina acaba. E como é que funciona a lâmina acaba? Eu tenho aqui minha lâmina, ela está até agora cortada, eu acabei de cortar ela, né? E sempre que eu preciso cortá-la, eu uso a própria ponta, né? Isso alguém já deve ter te explicado na escola, que tem uma ranhura aqui, e com essa ranhura eu entro aqui, né? Coloco o pedaço que eu preciso cortar e aperto, né? Logicamente para fora da tua cara, né? Para fora. E aí ele corta mais um pedaço para você manter o estilete sempre muito bem, né, delimitado, muito bem, né, resolvido. Então, os estiletes, com o tempo, não sei se vocês vão conseguir ver daí, né, eles vão ficando destruídos aqui. Esse aqui meu, por exemplo, está com a ponta lá. Né? Por quê? De tanto cortar, ele acaba ficando cego, ou dá exatamente esse pique. Por isso que você tem esse negócio aqui. Que você vem aqui, né, e paf, né, parte o estilete. E tem alguns estiletes que parece que são melhores, profissionais e tal, que às vezes não tem esse material. Esse aqui, por exemplo, é um dos meus favoritos, porém ele não tem base, né, para você poder cortar. Normalmente eu tenho o alicate aqui que eu corto no alicate. Tomando cuidado, né, porque o alicate já é mais complicado, ele pode inclusive envergar a lâmina. Mas eu sempre usei alicate a vida inteira, então isso para mim não é um problema, mas é um dos meus favoritos porque ele me dá um pouco mais de precisão, exatamente por ter, né, essas dentinhos, essas coisas, me dá um pouco mais de precisão, tá? Bom, dito isto, você precisa de uma base de corte. A base de corte existe de vários tamanhos. Eu gosto desse tamanho aqui, né, que é um tamanho A3, né, que inclusive ele tem umas marcações bem interessantes, tanto de furos, quanto esse papel quadriculado, que ele já é uma régua, né, já funciona mega bem para você conseguir fazer coisas no esquadro. Falando em esquadro, um esquadrinho, nem que seja aqueles de criança, de escolinha, é muito bem-vindo. Afinal de contas, né, você não quer caixas todas tortas, né? Você precisa de cartas todas com os ângulos perfeitinhos, então é muito bom fazer ângulos retos. Então, para ter ângulos retos, é bom ter esquadros ou usar literalmente, né, a base, né, que você se encaixar, né, o seu jogo aqui, né, um papel Paraná aqui, você consegue cortar ele na base. Dicas de como cortar na base eu faço em outro vídeo. Aqui eu estou só explicando literalmente as coisas que você pode comprar. Régua. Para você conseguir fazer, né, um corte preciso com os estiletes, você vai precisar de uma régua de metal. Né? Réguas de metais são importantíssimas. Eu estou com uma aqui. Bom, falei de papéis. Papel couché. Falei de papel Paraná. Né? E um papel que é importantíssimo também é o papel adesivo, o próprio papel adesivo, que você pode escrever papel adesivo preto fosco. É aquele papel mesmo que, na verdade, é um adesivo de vinil que ele serve para adesivar caderno. Né? Normalmente, no início das aulas, a gente compra rolos e rolos, tem de várias cores. Eu normalmente uso esse preto fosco. Tá? Vou acabar, né, falando, como eu falei, né, algumas marcas, não tem jeito, né? Sleeve, por exemplo, Bucaneiros. Papel, por exemplo, em vez de papel adesivo, você provavelmente vai achar Contact, né? Contact. Porque aí você vai achar vários que é da marca Contact, que é essa marca aqui de baixo aqui, né? Que é a da mais famosa, né? Lembrando que eu não estou ganhando dinheiro nenhum para ficar fazendo esses jabás, essas coisas, mas enfim, né? É como Coca-Cola, às vezes é difícil
né, falar sem falar o nome, né, Bombril, né, o nome literalmente da marca que virou, né, a excelência, né, naquilo que ela faz. Bom, então esse papel adesivo é muito bom, principalmente para quando você quer adesivar uma superfície com papel Paraná, por exemplo, o tabuleiro do jogo, e o fundo do tabuleiro vai ficar como? A parte de trás do tabuleiro vai ficar como? Normalmente a gente adesiva primeiro com papel contact, deixa um quadro aberto, e aí você adesiva, né, com adesivo mesmo, né, ou às vezes com cola. Eu prefiro já imprimir em adesivo, né, o tabuleiro do seu jogo. Aí você adesiva ali bonitinho, já num contact todo adesivado, dá hiper certo. Bom, falei também da base de corte, importantíssima. E agora vem algo que a maioria das pessoas não sabe nem que existe. Arredondadores. Esse que é o nome. Arredondador de cantos. Tá? Por mais que o Google tenta aqui me corrigir, o certo é realmente arredondador de cantos. Né? Nas quais você tem de vários tamanhos. Eu gosto muito desse aqui, que está até aqui. Esse cara aqui. Tá? Ele tem várias, vamos dizer assim, tamanhos, né? A ideia é literalmente pegar um papel e conseguir fazer com que ele fique arredondado, com as pontas arredondadas. Né? Ele simplesmente, você põe aqui, né? Você vai cortando, ele vai arredondando os cantinhos, né? Lembrando que tem vários cantinhos, né? Vários cantos que ele consegue arredondar. Essa mão na roda, principalmente para fazer cartinhas, né? Com cantos arredondados. A gente, por incrível que pareça, não arredonda os cantos lá na arte. A gente faz a arte quadrada e depois que imprime, a gente corta com arredondador de cantos. É muito mais fácil, para falar a verdade. Tá? Tem vários tamanhos, de várias maneiras. Esses aqui que lembram esses colchetezinhos assim, são os melhores, para falar a verdade. Furador de scrapbook, né? Isso aí o pessoal de artesanato usa bastante. Tá? Esse aqui eu uso muito, né? Esse aqui que é menorzinho. Esse aqui tem 1,3 centímetros, né? Então são 3 centímetros ou 14 né? Milímetros, né? Então 14 milímetros, 13 milímetros, né? Você vai ver que cada um deles tem, né? 1,3, 1,4. Para que serve? Fazer círculos simples, né? Ou seja, quando você tem um adesivo, você precisa cortar em circular, sem parecer que, né, você está cortando com tesoura, então ele fica num círculozinho perfeito. Normalmente eu retiro essa tampa daqui de baixo para poder enxergar o que eu estou, né, climpando, né, o que eu estou tirando. São muito úteis, principalmente para dados. Então, basicamente serve para isso aqui, tá? Você corta, né, com esse material aqui. Normalmente esse aqui tem 13 milímetros. Esses dados têm normalmente 16, então tem uma margenzinha bem boa do círculozinho onde você vai pregar, né, o adesivo redondado nesses dados aí. Né? Então é bem fácil, na verdade, fazer esse tipo de coisa. Tá? Bom, depois eu vou falar um pouco sobre os standzinhos, as coisas que a gente pode fazer. A arredondadora, então, é a próxima palavra que você vai procurar. Mas vai que você precisa fazer uns tokens, mas você não abre mão de tokens redondos, assim, e você quer cortar eles redondos. Igual aqueles punchboards, né? Que você tem que cortar eles ou fazer várias fichinhas menorzinhas, iguais essas aqui. Então, como que você faria? Simples. A solução está no couro, né? Você vai literalmente comprar, né, scrapbooks iguais a esses aqui, ou seja, cortadores de furos grandes, né? De furos pesados, que vão cortar, inclusive, aquele papel Paraná que eu mostrei para vocês. Então, cortar para gramaturas mais altas, com certeza esse aqui não vai dar conta. Mas um vazador de couro dá conta. E vocês podem notar que tem vários tamanhos. Tá? Esse aqui é de 8 milímetros, você acha até 16 milímetros. Esse aqui, inclusive, né, já é vários tamanhos, vários cachimbos, né, que a gente chama. Né? Então você tem, olha lá, né, até 19 milímetros, né, um vazador. Como que ele funciona? É igual couro mesmo, gente. Você coloca na superfície, você, né, coloca esse negócio ali com um martelo mesmo, você prega, né, que aí ele faz o furo certinho, redondinho. Né? Tomando cuidado com a superfície que está embaixo, né, gente? Que aí um negócio aqui de corte igual esse aqui, ó, vai pro saco. Se você ficar usando, né, esses furadores aí, né, mais pesados. Né? Então vale a pena você até comprar o EVA nessa hora para fazer isso. Algo mais almofadado,
ou aqueles, né, tapetinhos, né, parecendo aqueles tapetinhos de yoga, né, mais grossinhos e tal. Então, ou seja, esse tipo de coisa que é onde você vai furar e criar, né, essas bolinhas muito mais fácil, né? Então, essas bolinhas, por exemplo, foram criadas assim, usando esse marcador de couro. Notem como que ele tem uma grossura bem considerável, né? Então, essas fichinhas funcionam mega bem dessa maneira. E tem fichinhas de tudo quanto é tamanho. Essa aqui, por exemplo, é uma fichinha que eu fiz também, né? Usando, né, esse nosso vazador de couro. Por isso que eu precisava gravar esse vídeo, gente. Olha a quantidade de nomes esquisitos que eu tenho para vocês. Tá? Então você tem o furador para coisas mais finas, até 300 gramas. Lembrando que esses furadores, se você usa, né, coisas de vinil ou coisas com gramatura muito grande, né, muito, né, 300 gramas, por exemplo, com o tempo ele vai ficando, de alguma maneira, ele vai ficando cego. Então tem que tomar muito cuidado, porque aí você precisa, de vez em quando, levar nesses caras que de limar cutículo, né, né, para poder, né, literalmente amolar. Do mesmo jeito que o cara amola a cutícula, amola esse tipo de material e amola também o seu vazador de couro, tá? Então, arredondador de pontas, a mesma coisa também, tá? É o mesmo cara que faz isso. Bom, para fechar, peões você compra em vários lugares, né? Então, aqui em Minas, eu tenho o Meeple 3D, que é um lugar onde eu crio, né, os bonequinhos em 3D. Depois eu vou dar uma aula também, né, de como fazer isso dentro do Blender. Por exemplo, fazer um Meeple no Blender é bem fácil, né, para só estrudar ele um pouquinho e você já consegue criar, né, o arquivo, que é o arquivo que vai para uma impressora 3D. Tá? A mesma coisa também, né? Aí é o nome correto que você precisa colocar. Do mesmo jeito que eu tenho cartas TCG que eu vou escrever aqui, eu tenho que colocar stand para peões jogo RPG. Que aí eu vou ter, por exemplo, esse coisa aqui, né? Isso aqui é para você encaixar aquelas cartas de personagem, né? Então se chama stand, né? Mas stand, se você colocar só a palavra stand, vai aparecer 1000 expressões de stand diferentes. Né? Você pode tanto imprimir em 3D, né? Quanto você pode. Olha lá, é exatamente para esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Que muita gente de RPG principalmente usa bastante. Vale a pena ter, vale a pena comprar. Na Shopee vende a rodo, mas é complicado com imposto, essas coisas. Às vezes vale a pena quem tem impressora 3D em casa. É uma coisa muito fácil no Thingiverse de você, né, digitar lá stand e tal, e você consegue, né, imprimir em casa. E para fechar, eu tenho aqui, né, a Ludeca, né? De novo, ressaltando, não estou ganhando dinheiro nenhum para ressaltar que existe esse tipo de trabalho da Ludeca, mas eu acho o trabalho hiper legal deles, acho que vale a pena ressaltar, né? Que eles têm um lugar aqui, ó, que é uma espécie de linha branca para designer de jogos, nas quais você tem cartas brancas para você poder só adesivar e já trabalhar, adesivos, caixas, peças, né? Aqui no caso aqui já tem tabuleiro já pré-montado. Eu vou ensinar vocês a criarem tabuleiros assim, né, durinhos, né, com uma dobra, ou às vezes 3 dobras, 4 dobras, né, que às vezes é mais complicado você encontrar. Aqui mesmo, por exemplo, eu acho que nem tem, né, com várias dobras, né, tipo War, né, que é esse tabuleiro gigante assim que vai desdobrando, né. Então temos aqui tiles retangulares, token redondo, se você não está afim de comprar, né, aquele negócio de couro, né, para fazer couro, então, né, temos essa coisa, esse site maravilhoso que você compra. O problema às vezes é frete, né? Você não sendo de São Paulo é bem complicado às vezes. Você vai ter que comprar muita coisa para valer a pena, né? Porque essas coisas são extremamente leves, né? Então às vezes é difícil. Você vai ter que comprar em volume grande ou você vai ter que, né, pensar, né, no frete para dar frete, né? Ficar bem grandão, né? O seu pedido. Né, ou comprar algum dos jogos deles, que são maravilhosos, mas enfim, aí é outro assunto, tá? E é isso, pessoas. Espero ter ajudado. Eu acho que eu dei várias dicas, né, para que vocês compreendam realmente que tem todo um universo bem fácil de comprar. Né? Então, eu recomendo muito Mercado Livre ou própria Amazon, né, lugares grandes. Né? Elo7, quando você precisa comprar coisas de artesanato. Então, são esses os lugares que eu procuro normalmente quando estou querendo esse tipo de material, em vez de sair procurando, craftando em tudo que tem papelaria do bairro. Né? Apesar do que, várias vezes eu achei
muita coisa boa em papelaria do bairro. Mas para esse tipo de coisa é muito mais fácil você procurar na internet, já compra, já chega na sua casa, tá tudo certo. Tá bom? É isso então, pessoas. Espero ter ajudado. Beijos, até a próxima.